O que garante um excelente atendimento? O que garante um excelente atendimento? O que fazer, como agir, né, para fazer com que as pessoas voltem para um segundo, para um terceiro atendimento? O que você pode fazer? Qual a dica que eu posso te dar? E na real, nesse vídeo eu quero falar de 2 grandes acertos que eu fiz, coisas que deram certo, né, ações que eu comecei a botar em prática na época que eu atendia e que começaram a dar um excelente resultado, inclusive tornar o meu atendimento incrível, assim, uma experiência muito profunda na vida da pessoa e ao mesmo tempo uma experiência que fazia com que a pessoa quisesse voltar, porque gerava uma certa curiosidade, um certo movimento no processo. Então, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. E eu resolvi falar desse assunto, primeiro porque quando eu comecei eu me sentia muito insegura para atender, embora eu tivesse uma ajuda muito grande do meu próprio terapeuta e eu sempre fui muito de estudar e colocar em prática, então eu ia atrás, eu estudava, eu buscava, eu tentava entender muito a mecânica das coisas e tudo que eu aprendia eu já praticava, eu já testava, eu já via se dava certo ou se não dava certo. Mas enfim, nesses... Hoje nós estamos com muito barulho aqui. Mas enfim, quando eu testava e via que dava certo, eu também ia criando uma estrutura, um processo para saber o que eu ia fazer do início ao fim nos atendimentos e como que eu ia fazer para dirigir o final do atendimento de uma maneira que a pessoa quisesse voltar para fazer os próximos. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, a primeira coisa que você precisa se preocupar na hora do seu atendimento é como você vai conduzir ele. Você tem que ter um passo a passo, e eu falo isso muito nos vídeos. E como é que a gente faz esse passo a passo? Primeira coisa, você tem que saber como você vai se apresentar, então, como você vai receber a pessoa, de que maneira você vai receber, e eu indico que você receba sempre de uma maneira muito afetuosa, que você trate a pessoa como você gostaria de ser tratado, né? Aquela máxima, faça para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você, diz tudo aqui, tá? É a primeira dica fundamental. E aí, depois que você traz a pessoa para perto, né, que você mostra esse afeto para ela, você conduz ela para o consultório, você orienta como ela tem que fazer, onde ela tem que sentar, o que ela tem que fazer no momento que ela chega ali, porque às vezes a pessoa não sabe nada de terapia holística, ela nunca fez nada. Então você tem que conduzir ela, você tem que orientar ela, não é porque ela é boba, mas é porque é importante isso, isso mostra comprometimento, isso mostra que você sabe o que você está fazendo, que você não está de brincadeira. E dentro do consultório, você precisa também saber o que perguntar para a pessoa, porque eu gosto muito de um estilo de atendimento, que é o que eu ensino no Top Terapeuta, onde a pessoa começa interrogando o cliente sobre o que ele precisa, porque é importante isso, sabe? Demonstre para ele essa importância, fale para ele como é importante ele conversar um pouco para você conhecer ele. E aí você tem que saber as perguntas certas para conduzir. Depois você aplica a técnica que você conhece, que você trabalha, seja reiki, seja acupuntura, seja, sei lá, qualquer prática que você já saiba, que você já trabalhe. E no final, então, você tem que saber fazer uma chamada, que a gente chama, né? Uma chamada para ação. O que eu vou querer que o meu cliente faça? Então, sobre as perguntas, eu tenho algo bem legal para te oferecer. Que é, se você clicar no link acima ou abaixo de mim, você vai ter acesso a um e-book, se inscrevendo na minha lista, você vai ter acesso a um e-book, é só deixar o e-mail, você já vai imediatamente acessar um e-book com dicas de perguntas essenciais para você fazer no primeiro atendimento. E em segundo lugar, você também vai ter nesse e-book, né, ideias de exercícios que você pode conduzir, que você pode finalizar então o atendimento indicando para o seu consultante fazer. E em terceiro lugar, você tem que falar o óbvio para ele, que é o seguinte, olha, um primeiro atendimento é legal, é bacana, vai te ajudar, como é que você está se sentindo? Ah, eu estou muito bem, beleza, só que você tem que dar continuidade. É importante porque um tratamento vai dar mais resultado, então fale para a pessoa o óbvio. Eu vejo às vezes o pessoal que entra no Top Terapeuta, eles não têm essa noção, eles não sabem, porque geralmente nos cursos não se aprende isso. E o Top Terapeuta é justamente para ajudar a preparar o profissional para entrar em campo, a realmente
saber os passos para fazer um excelente trabalho. Então, começa fazendo perguntas, faz um processo de energização, aplica alguma técnica e no final você fala para ele, então, que ele precisa voltar. E já agenda com ele. Porque essa história dele ligar para agendar depois não funciona. Ele não vai ligar. Porque ele tem milhões de prioridades. E fazer terapia não é a maior prioridade das pessoas. A não ser que ela realmente precise. Mas às vezes nem ela enxerga que precisa tanto. Então você, como profissional, tem que conduzir. Você tem que dizer para ela, olha, eu quero que você volte daqui 15 dias. Ou daqui uma semana, se a pessoa tá com um problema muito sério, tá? O ideal é de pelo menos de 10 a 15 dias, de uma consulta para outra. E aí você já marca, já agenda a próxima consulta com ele, já deixa certo, porque aí é mais fácil da pessoa se comprometer do que se ela tiver que pensar que ela ainda tem que ligar daqui um dia ou dois para agendar. Não é legal isso, tá? Então, pra mim, funcionava muito bem essas dicas que eu te dei hoje, são dicas muito tops, 2 grandes acertos que eu fiz. Ter uma preparação para o atendimento, ter as perguntas certas para conduzir esse atendimento e, em segundo lugar, já conduzir o final da consulta de uma maneira que a pessoa já se comprometa com a próxima etapa do processo. Tá bom? Você não precisa fazer um milagre dentro do atendimento, você só tem que conduzir ele, você só tem que ter um passo a passo certeiro daquilo que você tem que fazer para que a pessoa volte a fazer atendimentos com você. Às vezes não é um problema da pessoa não gostar do atendimento, é você que não soube conduzir ele para que a pessoa volte, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Então lembra de compartilhar, clica nesse link aí e acesse o e-book gratuito com essas dicas incríveis para você tornar seu atendimento uma excelente experiência. Beleza? Até amanhã no próximo vídeo.